Boa tarde a todas e a todos. Vamos iniciar, então, o terceiro e último seminário online dessa série que o WR Brasil está promovendo, onde a gente pretendeu e estamos ainda reunindo especialistas para debater o tema da qualidade do ar, a partir das atribuições dos 3 níveis federativos, nacional, estadual e municipal. Então, eu não sei se todos vocês participaram dos 2 últimos seminários, mas no primeiro a gente abordou a esfera nacional, onde a gente debateu sobre as atribuições do Ministério do Meio Ambiente, do CONAMA, a gente falou sobre os padrões de qualidade do ar, entre outros assuntos relativos ao âmbito federal. O segundo webinar, o segundo seminário, abordou as atribuições estaduais, então a gente falou muito sobre o monitoramento da qualidade do ar no Brasil, apresentamos um pouco do panorama atual da rede de monitoramento de qualidade do ar, e falamos um pouco também sobre o potencial de sensores de baixo custo para monitoramento da qualidade do ar. Neste seminário, o objetivo é a gente debater as iniciativas que municípios podem implementar em prol da qualidade do ar. A gente sabe que os transportes são os maiores emissores urbanos de gases de efeito estufa e também de poluentes atmosféricos, então a gente vai conhecer e debater soluções, principalmente para a eletrificação do transporte público coletivo, e também alguns incentivos à mobilidade limpa no Brasil. Antes de eu apresentar os painelistas e a gente começar o debate, eu quero passar para vocês algumas informações gerais sobre o funcionamento do seminário. Vamos lá, então. A gente tem aqui na nossa ferramenta Zoom um link, uma ferramenta que se chama Chat. Por favor, vocês podem selecionar todos os painelistas e participantes e antes de mandar qualquer mensagem, assim, nós, os painelistas, conseguem ler a mensagem, mas os outros participantes também. A gente sugere que todos se apresentem pelo chat, mandando, então, o seu nome, cidade e organização onde trabalha. Para enviar perguntas aos painelistas, a gente solicita, ou aos organizadores do webinar, a gente solicita que vocês utilizem a ferramenta QA, Questions and Answers, que ali, então, a gente consegue tratar essas questões e ir respondendo depois ao longo do debate. Tá? Se vocês puderem, se for uma pergunta aberta, simplesmente digitem a pergunta. Se for direcionada a alguém, por favor, indiquem quem é a pessoa que vocês gostariam que respondessem a pergunta. Como eu já falei... desculpa, não, essa mensagem eu vou passar. Então, vamos lá, apresentando os palestrantes. Hoje a gente tem com a gente aqui a Cristina Albuquerque, que é gerente de mobilidade urbana do WR Brasil. A Cristina é graduada em Engenharia de Produção e mestre em Sistemas de Transporte pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, e na mesma universidade também realizou uma especialização em Gerenciamento de Projetos. E temos também o Carlos José Barreiro, é secretário municipal de Transportes e presidente da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, a INDEC. O Carlos José Barreiro é graduado em Engenharia Elétrica pela Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, e tem especialização em Sistemas de Potência pela Unicamp e EFEI. Atuou como diretor de operações, comercial, presidente e diretor superintendente de diversas empresas. Então, a dinâmica do seminário online de hoje vai ser assim, a gente vai abrir a palavra, primeiramente para a Cristina, que vai fazer uma breve apresentação sobre o seu conteúdo. Em seguida, a gente abre a palavra para o secretário Barreiro, e no final, então, a gente faz um debate com os 2 palestrantes e também utilizando as perguntas do público. Passo a palavra para a Cristina. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pela presença de todos. A ideia, como a Luísa já comentou, é trazer um pouco das qualidade do ar na perspectiva para a ação municipal. A gente vai focar hoje bem nos ônibus elétricos, que é uma maneira da gente limpar um pouco mais as nossas emissões de transporte. Como vocês sabem, aqui alguns dados que a Luísa já mencionou alguns, a gente tem muitas mortes hoje em função de poluição do ar nas cidades.
No Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde, a gente tem aproximadamente 50 mil mortes por ano atribuída à poluição do ar. O setor de transporte também é um dos grandes emissores. Nos últimos, desde 1970 e até 2014, cresceram essas emissões de gases de efeito estufa 450%. A gente sabe que o ozônio e o material particulado são poluentes críticos para as questões de qualidade do ar e, portanto, tem que ser os principais objetos do Programa de Controle de Emissões Atmosféricas, e a gente pode controlar isso através de frotas mais limpas. E quais são as alternativas, então, que a gente tem hoje que crescem cada vez mais para atenuar esses impactos quando a gente fala de qualidade do ar e gases de efeito estufa? Um transporte urbano eficiente e limpo é uma grande alternativa. A gente pode mencionar algumas outras maneiras de alcançar esse transporte urbano eficiente e limpo antes de a gente ingressar na parte dos ônibus elétricos, como rede de transporte coletivo integradas, conectadas e otimizadas, na qual a gente tem um grande potencial de integrar, por exemplo, cidades com sistemas da região metropolitana, que a gente tem um grande potencial de diminuir as emissões associadas a esses sistemas. E também a adoção de frotas limpas, como os ônibus elétricos. Que vamos citar, então, entrando um pouquinho já na parte de ônibus elétricos, quais são os principais benefícios que a gente tem associado à introdução de veículos elétricos na frota de transporte coletivo. Como a gente já mencionou, redução de emissões de poluente, redução do ruído, melhoria na eficiência do veículo e redução dos custos operacionais, já que os ônibus elétricos apresentam nas cidades que estão operando um custo operacional inferior aos ônibus tradicionais a diesel. Hoje, esses ônibus limpos já são uma realidade em muitas cidades do mundo, não só ônibus elétricos, mas ônibus híbridos também, que são bem mais limpos que veículos a diesel, e tem cada vez mais crescido a adoção por cidades por essas frotas limpas. Então, por que, né, que apesar de todos esses benefícios que os ônibus elétricos trazem, eles ainda não estão em mais cidades e disseminando cada vez mais? Daí que a gente fala da questão de América Latina, que a gente está começando esse movimento, mas a gente tem outros países do mundo que já estão muito mais avançados que aqui na nossa região. Para a gente entender um pouco de por que esses veículos ainda não estão de maneira massiva nas nossas cidades, a UWRI teve uma pesquisa para a gente entender quais são os principais desafios, olhando para algumas cidades que já conseguiram implementar frotas limpas, quais são os principais desafios que elas tiveram nesse caminho. A gente chegou a 4 principais desafios. O primeiro, que os veículos elétricos ainda têm hoje um alto custo inicial em relação aos veículos a diesel. Algumas pessoas ainda falam da incerteza da tecnologia, que ainda teriam dúvidas, porque os veículos a diesel operam há muito mais tempo que os veículos elétricos operam até agora, então existiria alguma incerteza em relação a isso. Como a gente está falando de um setor que há muito tempo vai operando com veículos a diesel, muitas vezes a maneira que os contratos são feitos, eles acabam estimulando que a gente continue usando veículos a diesel, ainda não tem todos os mecanismos contratuais em algumas cidades para a gente fomentar que isso aconteça. E também a resistência de alguns atores envolvidos, porque ele tem muito de... As pessoas têm dificuldade de modificar como elas fazem, a questão de seguir fazendo como eu sempre fiz e deu certo. Agora eu vou entrar um pouco mais a fundo em cada um desses 4 desafios para ver quais são os principais pontos que a gente tem aqui. Em relação aos custos iniciais, é importante a gente mencionar que os veículos elétricos, quando a gente fala do custo total de propriedade, eles vão variar conforme o sistema de recarga desses veículos e conforme a quilometragem percorrida por esses veículos. Esse aqui é um gráfico da Bloomberg Energy Finance do ano passado, que mostra, a gente tem em preto a linha do custo total de propriedade dos veículos a diesel. E depois a gente tem diversas conformações de ônibus elétricos variando a recarga, o tipo de recarga e a quilometragem percorrida que eles têm. A gente vê que daí cada tipo de veículo elétrico é mais favorável a um tipo de operação. Então, se a gente está falando de uma cidade de pequeno porte, por exemplo, o que seria mais recomendado para essa cidade, se ela quer adotar um veículo elétrico na sua frota de transporte coletivo, seriam veículos de 110 kWh, com carga lenta no terminal ou na garagem, mostra-se mais competitivo do que as outras tecnologias elétricas. Quando a gente fala de uma cidade de médio porte, a gente muda daí essa capacidade do ônibus para 110 a 250 kWh e carga lenta no terminal também. E quando a gente vai para uma cidade de grande porte, a partir de aproximadamente 85 mil quilômetros por ano, todas as opções de veículos elétricos avaliadas mostram-se competitivas e economicamente viáveis.
A gente também tem que ter esse cuidado. Muitas vezes se fala que o ônibus elétrico não é viável por esse alto custo inicial, mas a gente também não está fazendo essa avaliação de todas as tecnologias elétricas que a gente tem disponível no mercado, com as conformações e operação do sistema de transporte naquela cidade. Então, a gente tem que levar isso em consideração no planejamento da introdução de frotas de veículos elétricos nas cidades. Além disso, esses altos custos inicial, a gente tem novos modelos que estão surgindo para fomentar e facilitar com que a gente supere esse desafio, como leasing do veículo, ou leasing para compra, que no final esse veículo ou essa bateria fica com quem está pagando leasing, ou propriamente leasing normal, que a gente devolve o bem ao final da vida útil. A gente tem alguns exemplos como Santiago, que está criando novos modelos para a introdução de novos atores no sistema de transporte, no qual vai ter um provedor apenas de frota e o operador vai operar o serviço. Então, essa ideia de trazer mais veículos limpos está fomentando com que a gente crie novas maneiras de estruturar os nossos sistemas de transporte. E uma grande perspectiva que a gente tem de baixar o valor dos veículos elétricos é que a gente fala do valor de um ônibus elétrico, grande parte desse valor está na bateria. E a bateria, nos últimos anos, se a gente olhar de 2010 a 2017, ela já baixou 80% o valor dessas baterias. Então, a gente tem a perspectiva de, com o tempo e com o crescimento desse mercado, esse valor continue baixando e esse desafio do alto custo inicial seja cada vez menor na nossa realidade. O próximo aqui, quando a gente fala da incerteza da tecnologia, a gente vê vários países que já estão implantando massivamente, como a China, os Estados Unidos, que são ainda países que têm grande quantidade de frota elétrica. A gente também pode citar o Chile, que já tem mais de 200 ônibus elétricos rodando em Santiago. E a gente vê que todas as cidades que já estão operando há algum tempo com ônibus elétricos, todas elas apresentam redução dos custos operacionais e os impactos são significativos na eficiência dos veículos. Mas eles variam também com aspectos de condução desse veículo. Quando a gente está falando de diferentes motoristas, tem desempenhos diferentes, o uso ou não de ar-condicionado e também as diferentes rotas e declividades. A gente também tem que considerar que a tecnologia vai variar de performance com todas essas variáveis e a gente tem que levar isso em consideração na hora do nosso planejamento. E cada vez mais as cidades estão fazendo pilotos para ganhar mais confiança na tecnologia e ver que, de fato, a gente tem boa tecnologia e ela já é viável no nosso cenário atual. Como eu comentei, a gente tem contratos, algumas vezes, que dificultam ou impedem que a gente invista em ônibus mais limpos, por essa questão do custo mais alto também, porque muitas vezes os contratos eles fomentam um menor custo inicial para a aquisição desses veículos. Mas a gente já tem várias cidades mudando esse paradigma e trazendo os veículos elétricos. A gente já citei Santiago, Bogotá e Medellín também estão com veículos elétricos rodando já. Campinas está com a licitação aberta, vou deixar para o secretário comentar um pouco mais do caso de Campinas, e São Paulo, que também já tem no seu processo de licitação, que a frota tem que ser limpa durante o período de contrato. Quando a gente está falando daí da parte de resistência dos diferentes atores envolvidos no nosso sistema de transporte, a gente vê que cada vez mais eles também estão entendendo esse movimento e buscando informações acerca dessa nova tecnologia, mas a gente ainda tem alguns operadores um pouco mais resistentes. Mas a gente também vê que tem muitas pessoas e cidades investindo, porque o ônibus elétrico, como a gente mencionou no início, tem benefícios e consegue dar mais qualidade para o sistema de transporte coletivo. Então, as pessoas já veem que, como a gente está, no nosso cenário aqui no Brasil, que a gente está perdendo passageiros diariamente para outros modos de transporte, uma maneira da gente trazer mais qualidade para os sistemas, também através da implementação de frotas mais confortáveis, silenciosas, como os veículos elétricos. Aqui a gente tem, só para mostrar que, por mais que tenha toda essa resistência, as estimativas da participação de veículos elétricos no mercado, ela é cada vez maior para ônibus. Quando a gente olha os veículos, os ônibus são um grande componente desse mercado, na divisão modal dos veículos elétricos, nas estimativas que a gente tem. Partindo já, então, para a parte final, a gente vê que os benefícios dos ônibus elétricos vão muito além do transporte, a gente impacta bastante nas questões de saúde, a gente tem grande potencial de melhorar a poluição do ar e reduzir os gastos hoje das cidades com sistemas de saúde, e com o meio ambiente também, a gente tem grande redução de poluentes locais e globais. E a tecnologia elétrica ela já está se mostrando viável, mas ela ainda precisa de incentivos e políticas públicas que corroborem para a gente acelerar o ritmo dessa migração para os ônibus elétricos, para transportes públicos mais eficientes e limpos. A gente tem bons exemplos aí, eu acho que o secretário vai dar uma noção do que uma cidade, com a sua perspectiva, pode falar e modificar essa realidade que temos hoje. Obrigada.
Muito bem, é a minha vez. Ótimo, muito obrigada, Cris, pela apresentação. Agora eu vou passar a palavra para o secretário Barreiro. Mais uma vez, boa tarde, secretário. Obrigada pela participação aqui no nosso seminário online. O senhor tem cerca de 15 minutos, então, de fala livre, e depois a gente passa para o nosso debate e resposta das questões dos participantes. Ok, muito boa tarde a todos. Boa tarde a você, Luísa, a Cristina, que já se conhece há algum tempo aí. Temos o apoio da WRI. Estão ouvindo bem? Está ouvindo bem, Luísa? Sim? Então, temos o apoio da WRI em iniciativas conjuntas já ao longo dos anos, e eu gostaria de comentar um pouco a respeito dessas iniciativas que municípios como de Campinas, que é uma cidade de 1.200.000 habitantes, ela é a cidade, tirando a capital do estado de São Paulo, é a cidade mais rica do estado, é a terceira em população, mas é a mais rica, a gente está um pouquinho atrás de Guarulhos, e saindo da capital, evidentemente, e nós temos uma política pública de busca de alternativas para a valorização desses chamados transportes públicos não poluentes já há algum tempo. Nós tivemos aqui a iniciativa de capturar aqui para a cidade um grande fabricante chinês de ônibus elétricos. É uma empresa gigantesca, ela faz muitas outras coisas, trabalha no campo de baterias, no campo de células fotovoltaicas, etc., que é a BYD, né, a BYD, que ela está aqui instalada no município há uns 4, 5 anos, e pelo fato, provavelmente, dela estar mais próxima, nós começamos a desenvolver iniciativas conjuntas e implantamos aqui no município uma frota inicial, que hoje nós temos 13 veículos já operando na nossa frota há algum tempo, ônibus elétricos, esse modelo mais próximo do que nós chamamos de padrão no sistema convencional de ônibus diesel, é esse tamanho de ônibus que nós temos aqui, e eles estão operando há um bom tempo, e com esta operação na nossa cidade, nós pudemos fazer uma avaliação e ganhar um conhecimento que não tínhamos antes, e a nível de Brasil, acho que praticamente ninguém tem esse conhecimento, que é o conhecimento do desgaste operacional do veículo, dos custos de operação e manutenção reais, problemas efetivos de reposição de peças, recarga, vida útil de bateria, ou seja, uma série de dúvidas que existem com relação à operação cotidiana e rotineira e o normal num sistema de transporte público pesado, como é o nosso aqui, que esses veículos elétricos têm. Então, com essa postura, nós tivemos um aprofundamento desse conhecimento que culminou com 2 anos atrás, fizemos um convênio aqui na cidade envolvendo a Indec, que é a empresa que eu presido, que é responsável pela gestão do transporte e trânsito aqui na cidade de Campinas, e juntamente com a concessionária local, que é Acho que tivemos um problema na conexão do secretário Barreiro. Vamos aguardar alguns segundos. Secretário, o senhor nos ouve? Eu acho que ele caiu. Opa, deu uma... Voltou. Então, estações de recarga que são necessárias, eventualmente, de existir em função do tamanho das linhas, né, a quantidade de quilômetros que roda por dia, e tiramos muitas conclusões a respeito desse trabalho que foi desenvolvido. Nós fizemos esse trabalho exatamente porque pensávamos em fazer o que estamos fazendo agora, como a Cristina acabou de mencionar, nós estamos, nesse momento, com um transporte público em andamento. Nesta ação de transporte público que está ocorrendo, nós fizemos a divisão da nossa cidade em 6 áreas operacionais. Nessas 6 áreas operacionais, nós vamos ter uma quantidade
Trancou novamente. Vamos aguardar uns minutinhos, eu acho que tivemos um problema com a internet. Ó, agora vai voltar. Voltou. Desculpa aí, não sei se tem algum problema aqui com a nossa conexão, mas vamos continuar. Mas ele Então, volta em alguns segundos e... Vamos lá, só ter um pouquinho de paciência, né? Tá É o que eu peço a Deus todos os dias, viu? Ter muita paciência. Então, ele está me dando mais um pouquinho. Mas voltando ao que eu estava dizendo, então nós vamos nos tornar a principal cidade, saindo de algumas cidades chinesas, né, que tem uma quantidade imensa de veículos em operação, a principal cidade fora da China que terá a maior frota de veículos elétricos em operação. Nós vamos ter 339 veículos elétricos em operação ao fim dessa licitação, que está em andamento, dos quais uma boa parte dessa frota será de veículos articulados. Nós temos um sistema de ônibus que estamos fazendo uma construção de 37 quilômetros, é uma obra gigantesca aqui na cidade, 37 quilômetros de BRT, aquele veículo que tem plataforma elevada, corredor exclusivo. No nosso caso, o pavimento é um pavimento rígido que nós estamos escolhendo para fazer essa operação, e o transporte embarque e desembarque de passageiros é em nível, pagamento 100% desembarcado, aquela filosofia de sistema BRT que nós fizemos aqui, e nesses 37 quilômetros de corredores, a operação do sistema será exclusivamente feita por veículos elétricos articulados. Então, essa foi uma decisão, que eu diria, extremamente corajosa que nós tomamos, dadas algumas ainda incertezas que existem nesse mundo de veículos elétricos, e os ônibus são parte dele, mas nós entendemos que, se você não tiver coragem para tomar as iniciativas, a tecnologia não avança, o progresso não acontece e as coisas não melhoram. E a nossa cidade quer se transformar numa cidade exemplar também nessa área. Não sei se vocês sabem, esse dia é bem oportuno, porque nós acabamos de ganhar ontem um prêmio. Campinas foi considerada por uma entidade que faz esse tipo de avaliação como a cidade mais conectada, né? Aquele Connected Smart Cities, nós ficamos em primeiro lugar. Já éramos uma das primeiras colocadas nos últimos anos e agora somos a mais conectada. E um dos indicadores que mede esse tipo de avaliação, faz avaliação, é exatamente a mobilidade urbana, e pelo fato de estarmos com tudo isso sendo feito aqui, certamente nós ganhamos uma boa pontuação também nesse item. A cidade tem outros predicados, mas esse também terá. E, reforçando até uma questão que a própria Cristina mostrou, nós temos há algum tempo aqui um trabalho conjunto, junto com a Secretaria da Saúde, com algumas entidades públicas locais, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Guarda Municipal, Polícia Militar, etc., e a Secretaria da Saúde, capitaneando junto conosco. Nós temos aqui o que nós chamamos de Observatório Municipal de Trânsito. Esse órgão municipal público é uma entidade em que, nele, nós discutimos políticas públicas para a melhoria da qualidade de vida da população. E no que diz respeito ao trânsito, nós, então, discutimos lá a questão que nós queremos, que é reduzir acidentes, porque os acidentes impactam diretamente a vida da saúde pública das cidades, o custo da saúde pública, é óbvio, mas também a qualidade do ar. Há alguns anos, nós estamos discutindo nesse fórum a melhoria das condições da qualidade do ar. Fizemos algumas avaliações aqui, medições, e concluímos, como é uma questão já sabida, mas nós medimos os nossos índices, os índices de poluição ambiental causado pela descarga dos ônibus a diesel. O ciclo diesel ele é muito danoso para a saúde pública. Ele emite hidrocarbonetos, monóxido de carbono, dióxido de carbono, particulados, que são extremamente danosos à saúde das pessoas. Respirar um ar que é contaminado por veículos a diesel é uma coisa muito ruim para a nossa saúde. Então, com a criação deste modelo, que eu acabei de falar nessa licitação nova, nós vamos, inclusive, criar uma área preservada, que é num polígono em torno da região central, que na nossa licitação nós estamos denominando como área branca,
essa área branca, e o nome branco vem da questão de que o branco representa a limpeza, é a cor que se usa nos hospitais, etc., né, porque denomina limpeza. Então, nessa nossa área branca, que é esse polígono, onde circula a maior quantidade de linhas, porque Campinas é uma cidade que o desejo de circulação das pessoas é bairro-centro, centro-bairro, o principal desejo. Então, nessa área branca, onde muitas linhas vão circular, só circularão por ela os veículos elétricos. Então, nós excluiremos da região central da cidade, que hoje é bastante prejudicada pela descarga dos veículos a diesel, nós vamos excluir esse malefício que temos no nosso ar da nossa cidade, através da colocação dessa área branca. Então, nós temos uma grande expectativa na conclusão de todo esse processo. As licitações públicas elas são extremamente complexas. Nós temos aqui uma frota de mais de 800 veículos, é uma cidade que nós temos 600 mil passageiros por dia sendo transportados, nós vamos ter mais de 200 linhas operando, 22 mil viagens por dia, quer dizer, é um processo bastante complexo, mas que ao final dele nós temos certeza que a nossa cidade vai ganhar muito, e eu tenho também uma outra certeza, que nós vamos servir de modelo para outras cidades brasileiras ou mesmo ao redor do mundo para implantar processos semelhantes a esse. E, para finalizar, eu queria contar uma rápida história de uma experiência que eu tive. Eu venho de um outro setor, que, num determinado momento, nós decidimos lá naquele setor que eu estava, que era o setor elétrico, de criar um modelo de absorção da energia gerada pela utilização do bagaço de cana nas usinas de açúcar. O bagaço de cana era um tremendo de um problema, porque ele é um descarte das usinas de açúcar, no processo de produção de açúcar e álcool. Então, desenvolvemos um modelo, na empresa que eu estava, desenvolvemos um modelo, bancando o desenvolvimento desse projeto no seu início, que é a queima do bagaço de cana para gerar energia elétrica, que hoje é um tremendo de um sucesso. Tínhamos também muitas dúvidas, muitas incertezas, mas tivemos também, naquela época, a coragem de criar uma tecnologia nova. E nós também sabemos que todas essas incertezas vão ser sanadas com o tempo e criaremos um modelo diferenciado que eu acho que vai trazer um enorme benefício para a população que utiliza esse sistema. Perfeito. Muito obrigada, secretário Barreiro, pela sua palestra, pelas suas palavras. A gente vai começar agora, então, o debate, a resposta dos questionamentos. Eu gostaria de iniciar com uma pergunta, primeiramente para a Cristina, mas que também se estende ao secretário Barreiro, em relação a essa necessidade a fase do planejamento, né? A gente entende que é impossível iniciar qualquer iniciativa de troca de frota, de eletrificação da frota, sem um planejamento, sem um cuidado, uma análise de custos-benefícios e etc. E, ao mesmo tempo, a gente sabe também que a maioria das cidades do Brasil, se a gente tirar aí essas médias e grandes cidades, a maioria das cidades do Brasil tem uma capacidade técnica nos seus órgãos municipais bastante limitada, seja em termos de números de técnicos ou mesmo conhecimento técnico deste assunto, que é um assunto relativamente novo. Então, eu gostaria de perguntar para a Cristina se ela conhece alguma iniciativa no Brasil, alguma forma, como que os municípios que ainda não iniciaram esse planejamento, que têm a intenção de fazê-lo, mas que sofrem de uma carência técnica, como que os municípios podem buscar informações e apoio para que eles façam esse planejamento e que consigam entender se é viável ou não pensar numa eletrificação da frota atualmente. Bom, sim, deu? Não, tá. Deu. Desculpa, o pessoal estava dando aqui, a gente está perto uma da outra, está dando microfonia. Bom, sim, as cidades elas precisam cada vez mais de auxílio, porque a gente está falando de uma coisa nova, a gente tem cada vez mais publicações e estudos de caso que mostram como as cidades fizeram. O próprio WRI está cada vez produzindo mais publicações auxiliando as cidades. Hoje a gente tem publicações que a gente ainda não tem em português, mas que a gente tem em inglês,
foram baseadas também em estudos de casos de cidades para ajudar a orientar esse processo de tomada de decisão. A gente tem algumas ferramentas online que ajudam nessa primeira sensibilização do impacto da troca de um veículo a diesel por um veículo elétrico. A gente está falando de ônibus, o WRI tem uma ferramenta, a EPE tem uma ferramenta, então a gente tem cada vez mais diferentes ferramentas para ajudar a cidade nessa primeira sensibilização de entender como que isso mexe nos custos do sistema e em questões de emissões. As ferramentas são online, depois, se quiserem, a gente pode compartilhar os links de algumas delas, mas a gente tem cada vez mais um passo a passo sendo desenvolvido por diversas instituições. O próprio ICCT também é uma outra organização que está trabalhando fortemente em auxiliar as cidades e entregar ferramentas para elas conseguirem, de fato, implementar as frotas de ônibus elétricos nas suas cidades. Então, sim, é um tema muito novo, mas que está sendo bem estudado por diversas organizações para ajudar as cidades com menor capacidade técnica, como a Luísa colocou, não tem um corpo técnico, um tempo para estudar e ir atrás da informação, ajudando a consolidar essas informações para as cidades poderem usar elas no seu planejamento. Obrigada, Cristina. Não sei se o secretário Barreiro tem algum comentário em relação a essa pergunta, nessa questão do Sim, Luiz, você tocou num ponto extremamente importante. Como eu tentei contar um pouco da nossa história, nós fizemos, através de alguns anos, o desenvolvimento desse modelo para chegarmos nisso que temos hoje. Estamos aí nos atrevendo a criar aqui na cidade. E isso é através de realmente muito planejamento. A experiência profissional mostra, que eu tenho inclusive, que nós gastamos 50% do nosso tempo planejando se você quiser ter uma operação, um resultado de uma operação bem feita. Então, nós fazemos isso aqui de maneira muito intensa, desenvolvemos aqui um conhecimento próprio com a nossa equipe, né? Nós tivemos aqui algum apoio relativamente pequeno da academia. Aqui na cidade, nós temos algumas universidades, a Unicamp é a mais conhecida, mas tem outras universidades locais que nós temos feito alguns convênios e trazido a academia para dentro aqui da nossa empresa, trocando experiências, incentivando que eles também busquem conhecimento, porque a academia tem outro foco. Eles não necessariamente objetivam ou precisam ter resultados no curtíssimo prazo, eles podem desenvolver pesquisas de médio e longo prazo. Então, nós temos feito isso, trazido pessoas aqui para estagiar aqui, incentivado essa troca de experiências. Eu mesmo tenho feito algumas palestras aqui nas universidades locais, incentivando essa busca de conhecimento da academia, que eu acho que ela pode auxiliar nesse processo de melhorar o conhecimento. Nós temos aqui também um programa de treinamento que afeta os nossos técnicos, os nossos gerentes. Nós estamos tentando melhorar a qualificação profissional do nosso grupo para eles estarem mais preparados para enfrentar esses desafios. E isso tem dado grandes resultados, porque é evidente que as empresas que têm mais possibilidade de fazer isso, empresas privadas e que têm o objetivo de vender serviço, ganhar dinheiro, vender equipamento, vender ônibus, etc., tem uma condição melhor que a nossa, mas nós temos feito trocas de conhecimento, porque o nosso pessoal está se qualificando e se tornando apto a discutir com eles em tempo assim integral. Então, o planejamento ele é fundamental, mas eu diria que, além do planejamento, a busca do conhecimento. Se você tem dúvida, tem que procurar quem sabe, procurar descobrir, procurar sanar a sua dúvida antes de seguir adiante. O conhecimento aliado ao planejamento é fundamental. Perfeito. Obrigada, secretário. Eu aproveito, eu já vou emendar uma outra questão, uma questão da Adriana Araújo, também para o secretário Barreiro, que está, enfim, relacionada a esse assunto. Considerando, então, que Campinas é a cidade-sede de uma região metropolitana, a pergunta da Adriana é se o município de Campinas poderia abranger as cidades vizinhas como o Alumínio, Valinhos, ela colocou aqui como exemplos, não sei, na forma de algum contrato de cooperação ou um consórcio, para que Campinas consiga ajudar essas cidades com menor capacidade que estão na região metropolitana a também pensarem no planejamento de transporte, eletrificação da frota. Olha, nós temos no âmbito do setor de transportes algumas entidades que nós participamos que têm essa responsabilidade de trocar conhecimento, trocar experiências. Eu citaria
principalmente duas entidades que nós participamos ativamente. Uma delas é a ANTP, Associação Nacional de Transporte Público, e a outra um Fórum Nacional de Secretários de Transporte, que nós também participamos. Nesses locais, nós lá levamos o nosso conhecimento, a nossa experiência, abrimos as nossas portas para outras cidades ou outras empresas que queiram vir aqui e ter um caminho mais fácil a ser trilhado, né? Porque nós já pisamos nas pedras e já pisamos fora das pedras ao longo desse caminho. Então, para ensinar mais fácil aonde que você não deve pisar para não afundar o seu pé. A gente tem feito isso, temos recebido visitas de algumas cidades, algumas empresas que querem aprender um pouco conosco, o trilho que nós já seguimos, e essas experiências têm sido exitosas. Com relação à questão metropolitana, que é uma das dúvidas que você coloca, acho que o município aqui não é bem Alumínio, porque Alumínio é numa outra região, mas aqui nós temos Campinas, é a sede é uma sede de região metropolitana onde congrega 20 municípios, nós somos um dos 20. Então, nós temos aqui Valinhos, como foi mencionado corretamente, Vinhedo, Paulínia, Jaguariúna e tantos outros. A região metropolitana ela está tentando se organizar para criar modelos consistentes de região metropolitana. Talvez nós estamos dando um passo à frente, e isso certamente, pelas experiências que a gente troca aqui com uma agência local, se chama Agencamp, que é a agência metropolitana da nossa região metropolitana, que é uma entidade do Estado de São Paulo, uma entidade pública, através deles, trocar essas experiências e, quem sabe, conseguir outras adesões dos municípios no entorno. Nós podemos pensar que, a médio prazo, poderíamos ter uma operação metropolitana de veículos desse tipo, que nós entendemos que é perfeitamente factível. Aqui na região metropolitana, quem opera também é uma entidade do Estado que se chama Empresa Municipal de Transportes Urbanos, que é a MTU, né? Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, desculpa. Essa MTU é a entidade que nós temos trocado também experiências com eles, conversas, que, quem sabe, isso poderá um dia se estender para a região metropolitana. Não é o objeto do momento, mas essa hipótese não está descartada. Ótimo, obrigada, secretário. Agora eu vou fazer uma pergunta para a Cristina, é uma pergunta da Marina Garcia. Ela pediu para a Cristina citar alguns outros exemplos que a gente possa estudar, enfim, buscar mais informação, além da cidade de Campinas, de incentivos e políticas públicas que sirvam para acelerar a transição para ônibus elétricos em outras cidades brasileiras e talvez do mundo também. Bom, a gente tem algumas cidades no Brasil começando nesse movimento, acho que Campinas já começou botando na licitação, então é um ótimo exemplo para a gente citar. A gente tem Belo Horizonte, que está começando a estruturar alguns projetos, Curitiba, São Paulo, que também dentro da própria licitação, como eu comentei, praticamente durante os 15 anos de contrato tem que zerar praticamente todas as emissões. A gente tem várias cidades do mundo que estão fazendo isso. Eu posso citar algumas políticas públicas. Na China, por exemplo, quando eles começaram a eletrificar massivamente as suas frotas de transporte coletivo, foi muito através de uma política pública do governo nacional de algumas isenções de impostos e financiamentos a taxas mais atrativas para começar esse fomento e essa eletrificação mais rapidamente, como um tempo. Também a gente volta para o ponto de planejamento que a Luísa comentou antes. Então, o país fez um planejamento de em quanto tempo ele queria eletrificar praticamente as maiores cidades da sua frota de transporte coletivo e fez uma política de incentivo através de impostos e outras linhas de financiamento. O Chile está fazendo de maneira diferente. A gente fala do Chile, a empresa de energia teve um papel predominante lá, de ajudar a comprar os veículos e fazer um leasing para os operadores, e o governo nacional no Chile entrou apenas como uma garantia. Então, a gente tem diferentes modelos aparecendo que são bons exemplos. Medellín, como eu comentei antes também, o poder público que opera o sistema lá, a parte do sistema, fez a aquisição de 64 veículos elétricos que começaram a operar recentemente. Então, a gente tem vários exemplos. E aqui no Brasil a gente ainda está começando a se movimentar, mas a gente já tem várias cidades estruturando projetos piloto para começar a rodar e ter essa experiência que Campinas já está tendo há algum tempo, para conseguir dar um próximo passo depois e colocar isso dentro dos contratos de licitação também. Obrigada, Cristina.
Eu vou pegar aqui, nós estamos recebendo várias perguntas, eu vou tentar, enfim, ler a maioria delas ou tentar juntar algumas, mas agora eu volto, então, para o secretário Barreiro. Pergunta, o Laércio Bruno Filho está, enfim, parabenizando o secretário por todas essas iniciativas da Prefeitura de Campinas, e ele está fazendo a seguinte pergunta: se nessa licitação, os veículos, a licitação é focada 100% 100% em veículos elétricos, ou também prevê alguns veículos híbridos no município. E, além dessa questão dos veículos híbridos, ele perguntou, ele entendeu que para a BRT serão somente veículos articulados. Então, desses veículos articulados, ele pergunta novamente se são só elétricos puro ou se podem ser veículos híbridos. Essa é a pergunta do Laércio. Ok, obrigado aí, Laércio, pela pergunta. Ela é bem oportuna para a gente poder explicar um pouco a respeito disso. Nós tivemos muita dúvida na questão da escolha dessas alternativas do que nós chamamos aqui de veículos não poluentes. A conclusão que nós chegamos é a seguinte: não há uma obrigatoriedade expressa de que os veículos que vão atender a área branca, em especial, sejam veículos exclusivamente elétricos, mas terá que ser comprovado através de um teste que será feito previamente, quando a empresa vencedora for ofertar a frota, se um veículo do tipo híbrido, nas condições topográficas da nossa área branca, na operação da nossa cidade, se ele operará somente com o seu motor elétrico na região da área branca. Se isso se comprovar viável, aquela operação daquela linha poderá ser feita com um veículo do tipo híbrido, senão não. No caso do BRT, como são trajetos mais longos, as linhas vão operar uma quantidade de tempo muito mais elevado, e vão transportar uma maior quantidade de passageiros, nós optamos realmente por veículos articulados e elétricos. Então, no caso do BRT, os veículos do tipo híbrido ou outra tecnologia parecida não serão possíveis de serem utilizados. A opção foi realmente por veículos elétricos. Ótimo, obrigada. Então, seguindo nessa conversa sobre essa iniciativa em Campinas, secretário Barreiros, eu gostaria de perguntar, na verdade, o Diogo Silva está perguntando para o senhor como tem sido a resposta dos operadores de ônibus. Bom, o senhor já falou que aconteceu aí um termo de cooperação, alguma coisa nesse sentido da ENDEC com a concessionária local, mas, enfim, o Diogo está perguntando como tem sido a resposta dos operadores e se as mudanças afetam alguns contratos vigentes ou são só para os novos contratos da nova licitação. Olha, é o seguinte, o modelo que nós estamos implementando, ele faz parte dessa licitação que nós lançamos recentemente. A licitação foi lançada agora no final do mês de agosto. Nós estamos prevendo o recebimento das propostas, a abertura das propostas comerciais, que vai ser uma avaliação comercial das propostas no dia 16 de outubro. Então, nós estamos exatamente mais ou menos na metade, um pouco menos da metade do tempo que a lei determina no processo de concessão pública para fazer essa licitação. Então, tudo o que eu mencionei aqui é para esse momento novo. Eu disse também que nós temos já em operação, em algumas linhas, esses 13, 14 veículos elétricos que estão operando e já estão operando há alguns anos, o que nos permitiu ter um conhecimento mais apurado dessa tecnologia e das dificuldades operacionais que esse processo tem, né? E conseguimos também, em função daquele problema que a Cristina mencionou com muita propriedade, daquele custo inicial dos ônibus, ele realmente é um veículo, o ônibus elétrico, o custo inicial dele ele é bem mais alto do que o veículo convencional, forçosamente pelo custo da bateria. O que é caro no veículo elétrico é a bateria, né? As baterias hoje elas têm uma tecnologia de uma vida útil bastante elevada, então quando você vai fazer essa conta do investimento inicial, tem que se fazer um investimento também da vida útil que esse processo terá ao longo do tempo. No nosso caso aqui é uma concessão de 15 anos e nós entendemos que nesse período de concessão não haverá necessidade de nenhuma substituição das baterias, elas terão vida útil para esse período. Então é uma grande vantagem
que esses veículos passam a ter, né? E aí esse custo fica mais diluído. Além disso, existem possibilidades, como também mencionado na exposição feita pela Cristina, de financiamentos especiais para as baterias. Isso já está sendo praticado por alguns fabricantes e a própria empresa local aqui também tem alternativas desse tipo, a empresa aqui que está aqui em Campinas, a BYD, como tem outros fabricantes também no mundo, que já estão ofertando possibilidades de financiamentos especiais para esse que é o seu maior custo. E é exemplo de outras tecnologias que um dia começaram por valores elevados, né? Se nós nos lembrarmos quanto que custava um celular quando ele foi lançado, só para citar um exemplo, e quanto custa hoje com uma tecnologia extremamente mais apurada, mais moderna, que ele é um verdadeiro ser humano, quase que o celular, né? Tanto que ele faz as coisas. Então, isso também deverá ocorrer com esse tipo de tecnologia. O custo certamente vai cair ao longo do tempo, e esses veículos vão se tornar cada vez mais competitivos e terão os benefícios dessa operação, que é o mais importante, que é uma operação extremamente sustentável. Até uma coisa que não foi muito falada aqui, mas é muito importante citar, é a questão da poluição auditiva, a poluição sonora. Os veículos a diesel, eles são, por mais que eles tenham tecnologia dos motores, hoje são motores especiais, etc., eles produzem um nível de ruído bastante elevado nas cidades. Então, eu fico imaginando, daqui a algum tempo, nós andarmos aqui no centro de Campinas e não ouvir o barulho dos motores a diesel circulando, que nós não vamos ouvir, e só vai estar circulando lá veículos elétricos. Então, que delícia que vai ser andar no centro da nossa cidade sem esse incômodo, além da poluição do ar, aquele barulho que os veículos a diesel promovem. Então, isso também, em termos de qualidade de vida, é uma coisa assim que tem um valor inestimável. Perfeito, obrigada, secretário. Nós temos uma outra pergunta aqui do Renato Neri. O secretário já respondeu brevemente, mas eu vou reiterar a pergunta do Renato. Qual seria a diferença de custo de um veículo a diesel ao seu similar elétrico e híbrido? Então, eu entendi pela fala do secretário e também pela fala da Cristina que a gente não pode isolar e pensar apenas no custo do veículo, mas a gente tem que pensar o custo total, inclusive, enfim, no período de implementação e uso desse veículo ao longo do tempo. Mas, enfim, pelo menos para a gente ter noções de valores, qual seria, então, mais ou menos a diferença de custo de um veículo a diesel comparado ao seu similar elétrico? É uma pergunta do Renato Neri. Não sei se a Cristina quer começar respondendo em seguida ao secretário. Bom, a gente já falou de vários benefícios que tem associados ao veículo elétrico, mas quando a gente fala de custo, como eu comentei, uma das principais entraves que a gente já tem hoje, a gente pode dizer, varia um pouco de qual modelo a diesel a gente está falando, mas digamos que o veículo a diesel custe 1, um veículo híbrido custaria 2 e o veículo elétrico custaria 3. Mas daí a gente tem todas as questões de conforto e tudo mais que a gente já mencionou. Por exemplo, esse veículo diesel que a gente está dizendo que custa 1, ele não é aquele veículo de piso baixo, como os veículos elétricos são, que é todo ele do mesmo nível, a gente vai ter degraus dentro do veículo. Então, a gente tem questões de acessibilidade que esse veículo a diesel que custa 1 não atende. Então, a gente tem vários outros quesitos que a gente tem que considerar para fazer essa comparação, mas seria mais ou menos nessa ordem. Eu queria fazer uma complementação, dizendo, essa questão do custo, como foi falado aqui, ela tem que levar em conta não só os aspectos do investimento inicial. O investimento inicial realmente é mais alto, né? Nós temos algumas experiências de custo aqui do veículo elétrico em relação ao diesel e não chega até a 2, viu, Cristina? O valor. Temos casos aqui que já fizemos, mas de qualquer maneira o que importa é você avaliar isso ao longo do tempo. A durabilidade do equipamento, a vida útil da bateria, as possibilidades de recarga e assim por diante. E um outro dado que eu queria mencionar, que também nos preocupou, porque nós sofremos isso algumas vezes aqui na nossa cidade, é essa variação muito assim grande que tem hoje no combustível diesel. O diesel, como todo mundo sabe, ele tem uma parte que é subsidiada, tem hora que ele é subsidiado, tem hora que ele não é. Ele depende muito das políticas que a Petrobras implementa, porque ela é
detentora desse monopólio do preço do diesel, ela que define o preço, ela que define o preço que vai ser pago nas suas refinarias, consequentemente o preço que vai ser pago para ser colocado nos tanques dos ônibus. E você sofre situações como essa da semana passada, essa variação aí que aconteceu no preço do barril do petróleo, porque alguém em algum lugar do mundo resolveu bombardear lá a exploração de petróleo de um país grande produtor, que é a Arábia Saudita. Então, essa situação toda, no caso dos veículos que não dependem desse tipo de combustível, traz um conforto adicional também, porque você tem uma condição de uma previsibilidade muito maior ao longo do tempo. Você pode fazer um plano de negócio, um business plan, ao longo desses 15 anos da concessão, com dados muito mais concretos, sem sofrer essas variações que têm ocorrido. E para os operadores, eu me colocando no lugar deles, imagino a dificuldade que eles enfrentam. Porque é óbvio, você não consegue, aqui como poder público que somos, ficar variando a sua tarifa, ou se você dá algum subsídio, o seu subsídio, ao sabor da variação do preço do petróleo no mercado internacional, ou do preço do diesel pago nas bombas. Isso é absolutamente inimaginável. Então, essa questão também deve ser levada em conta na hora de se tomar uma decisão da preservação das frotas a diesel de maneira exclusiva ou maciça, como é hoje nas principais cidades. Ótimo. Ainda continuando nesse assunto de custos e, enfim, investimento nesse sistema, eu trago aqui uma pergunta da Adriana Araújo para o secretário. Ela pergunta, secretário, se no planejamento de transporte e mobilidade de Campinas, se vocês pensaram em diminuir esse custo inicial com financiamento e investimentos privados, por exemplo, através de venda de publicidade nos ônibus elétricos, ou se a Secretaria discutiu a entrada de investimento social privado como investidores de projetos de mobilidade em toda a região de Campinas e suas adjacências. Excelente pergunta. Como se chama a pessoa? Desculpa. Adriana Araújo. Adriana, muito obrigado pela pergunta. Muito boa pergunta. É o seguinte, realmente uma grande preocupação que nós temos aqui, né, no nosso custo do sistema de transporte é como mitigar esse custo. Porque nós, numa cidade como a nossa, que é uma cidade que é muito espraiada, nós temos 800 km² de área geográfica e 400 km² de área urbana, aproximadamente. Só para se ter uma ideia, Santos, aqui no estado de São Paulo, são 40 km² de área total. Curitiba, que é uma cidade até que foi mencionada aqui hoje, são 400, que é a metade da nossa. Então, a nossa cidade, como ela é muito espraiada e ela foi urbanizada ao longo dos anos sem ter muito planejamento, isso fez com que nós tivéssemos aglomerados urbanos ou ocupações urbanas distantes da região central, com esse desejo de deslocamento centro-bairro, bairro-centro. Isso quer dizer que os nossos ônibus andam muitas horas do dia, grandes distâncias com carregamento de pessoas relativamente baixo, o que faz com que o nosso IPK, que é aquele índice de passageiros por quilômetro, que é um indicador que se usa normalmente, seja relativamente baixo. É da ordem de 1,6, 1,7, 1,8 nas principais linhas. Então, com isso, o nosso custo operacional fica mais elevado do que uma cidade como Curitiba, que eu usei como exemplo, que tem um IPK da ordem de 4 alguma coisa, porque ela tem um outro tipo de configuração geográfica. Bom, isso tudo faz com que, por essas razões todas, nós temos, então, uma grande preocupação com a nossa operação. Nós otimizamos ao máximo a nossa operação, criamos diversos modelos de integração. A nossa aqui é uma integração que permite até 2 horas usando a mesma tarifa, e no sistema BRT que vai entrar agora, ele terá também essa possibilidade, a pessoa vai migrar de um sistema para outro, do BRT para o convencional e vice-versa, sem pagar nova tarifa, ela vai continuar usando a mesma tarifa dentro desse horizonte de 2 horas. Tudo isso foi previsto no nosso plano de negócio e nós entendemos que as empresas que terão interesse em participar desse processo, elas vão fazer essas contas, e nós já fizemos as contas antes,
e sabemos que o modelo ele é economicamente, financeiramente sustentável, o que dá uma segurança para uma licitação pública, porque nós estamos falando de uma licitação pública. Então, isso tem que ser levado em conta e isso que nós fizemos aqui. Perfeito. Obrigada, secretário. A gente tem mais 2 minutos para encerrar o webinar. Eu sei que o secretário tem um outro compromisso agora, às 3 horas. Então, tem várias perguntas que a gente não conseguiu responder. Eu gostaria de falar para todos os participantes que a gente vai ficar com essas perguntas registradas e todas aquelas que forem possíveis, a gente vai tentar dar um retorno para vocês por e-mail. Tá? E qualquer dúvida, vocês podem ainda nos escrever no e-mail da Lara, que foi a organizadora desse seminário online de hoje, e a gente tenta sanar todas as dúvidas que ficarem além daqui. Para a gente encerrar, eu gostaria de agradecer muito o tempo e a participação da Cristina e do secretário Barreiro para estarem aqui com a gente hoje, nessa 1 horinha, falando sobre esse assunto que por incrível que pareça, é tão novo e a gente tem tantas dúvidas, então essa troca de informação, conhecimentos, ela é sempre muito importante. Para a gente encerrar, eu passo 1 minuto para cada um se despedir dos nossos participantes aqui e falar uma última palavra. Obrigada. Passo primeiro para a Cristina, em seguida para o secretário. Bom, gostaria de agradecer também a presença de todos hoje nesse webinar. A gente vê que é um tema, como a Luísa comentou, que ainda gera bastante dúvidas e instiga um pouco, então a gente também está à disposição, como a Luísa falou, podem mandar para o e-mail da Lara, que ela me passa as perguntas e a gente tenta passar para vocês a maior quantidade de informação possível para a gente cada vez mais falar com mais tranquilidade sobre esse tema e ver cada vez mais cidades brasileiras tendo mais veículos elétricos nas suas frotas de transporte coletivo, primando por uma mobilidade urbana cada vez mais limpa, né, nas nossas cidades. Muito obrigada, secretário, pela presença no nosso webinar. Eu queria também agradecer a oportunidade aí da WRI, a coordenação desse seminário online, que é muito bacana, né? No mundo privado, a gente tem muitas oportunidades dessas, mas no mundo público não é muito usual esse tipo de iniciativa, que eu acho muito bacana. Gostaria de que isso pudesse repetir outras vezes, porque é tão bom, né? Você não precisa estar se deslocando e discutindo temas de grande relevância. Agradecer aí a Cristina aí pela exposição, muito bacana, brilhante, com vários dados, e dizer que nós estamos aqui em Campinas, aqui na INDEC, aqui na Secretaria, à disposição, não só da WRI, mas de todos que participaram, ou outros que quiserem, para discutir esse tema. Ele é apaixonante. A gente teríamos aqui algumas horas para falar a respeito desse assunto e trocar ideias, tal. Então, aqui nós estamos à disposição, caso haja alguma demanda futura, as ordens. E com relação às perguntas, também pode passar para a gente aqui, nós responderemos uma a uma, as que não foram possíveis serem respondidas. Uma boa tarde a todos e muito obrigado. Obrigada, boa tarde a todos. Tchau, tchau.